algumas semanas que os boatos rondam a nossa vizinhança. Desde aquela noite em que aconteceu o estranho e raro fenômeno que causou tanto rebuliço, e até mesmo a visita de vários jornalistas no até então pacato vilarejo. Tal fenômeno nunca antes havia sido observado por nenhum membro da minha família. Um meteorito de pequenas proporções atingiu o Monte Felício, um planalto que ficava a alguns metros da nossa cidade. Desde então, muitas coisas estranhas começaram a acontecer nos arredores. A tia Cláudia estava convicta que as estranhas ligações que ela estava recebendo eram obras de alguma atividade alienígena, ou até mesmo sobrenatural. Ela dizia que algo maligno tinha tomado conta do seu telefone e aparelhos domésticos que ligavam e desligavam sozinhos. Também observamos a mudança no comportamento de algumas aves, que passaram a nos colocar em sua rota de migração, coisa que nunca aconteceu antes. E o pai do meu amigo Bartolomeu jurava de pés juntos que um dia saiu para pescar de madrugada e viu o rio fluindo ao contrário, como se voltasse para a nascente, mas ele nunca conseguiu provar o que tinha visto. Depois de alguns meses sem comprovação ou explicações para os estranhos eventos, os telejornais decidiram que não éramos mais interessantes e pararam de investigar e noticiar as ocorrências. Diante disso, reuni os dois dos meus amigos de confiança, Bartolomeu e Renato. Iríamos até onde caiu o meteorito para analisar a área e ver se encontrávamos alguma coisa. Vamos colocar um walkie-talkie dentro do buraco. Talvez os alienígenas fiquem tímidos e não vão querer aparecer enquanto estivermos por lá. Aí quando voltarmos para casa, vamos conseguir ouvir o que eles dizem. A ideia de Renato foi aceita pelo grupo. Pegamos nossas bicicletas e mochilas e pedalamos até o Monte Felício. O lugar onde o meteorito caiu era literalmente um buraco. A pedra ainda estava lá no meio, chamuscada com um brilho que remetia a uma certa umidade. Eu coloco o aparelho lá dentro enquanto vocês procuram sinais de alguma coisa estranha aqui por cima, disse Bartolomeu minutos antes de sumir dentro daquela cratera. Renato e eu não identificamos nada estranho ao redor. A vegetação estava normal. A atmosfera não apresentava nenhum odor estranho. Nem a temperatura estava diferente. Nem mesmo uma pegada foi possível encontrar para fazer uma análise. Bartolomeu voltou de dentro do buraco com a testa suada e a cara pálida pelo esforço. Perguntamos se ele encontrou algo estranho lá embaixo, e ele negou balançando a cabeça. Vamos testar o rádio então, disse Renato. Alô? Aqui quem fala é da Terra. Se você está nos ouvindo, por favor, nos dê contato. Ele completou com o rádio na mão. Gente, eu ainda tô aqui embaixo. Parem de brincar, senão vão gastar as pilhas, respondeu Bartolomeu de dentro do buraco. Renato e eu corremos desesperados de volta para casa, enquanto a estranha figura que havia roubado a imagem do nosso amigo começou a se desfigurar e derreter, voltando para o interior da cratera. Depois daquele dia, nunca mais voltamos a ver o Bartolomeu novamente. fui deixado de lado pelos meus próprios amigos naquela cratera árida e fria, me sentindo em outra dimensão. Era como se tivesse meu corpo arrastado às pressas para dentro de uma enorme turbina. Me chamo Bartolomeu. E eu estou abandonado em um quarto frio, com a cabeça confusa. Eu tinha uma corrente em meu pescoço. Gritei para que meus amigos voltassem, mas era inútil. Eles não poderiam me escutar. E caso escutassem, eles não saberiam onde me procurar. Nem mesmo eu sabia onde estava ao certo. Mas sabia que estava bem longe da cratera onde meus amigos e eu procurávamos sinais de vida extraterrestre nas proximidades de onde havia caído o meteorito. Algo aconteceu e meus amigos fugiram. De alguma forma, eu estava preso em um quarto desconhecido. Uma porta de material estranho me mantinha trancado lá dentro. Ela sempre se abria em determinado momento e eu tentava fugir. Mas logo percebi que aquilo era um labirinto. Olhando para cima, era possível detectar diversos painéis no teto e me certificar que de fato estava em um labirinto. As imagens nos painéis mostravam o que planejavam fazer comigo. Estavam me usando como um experimento. Eu era um rato de laboratório. Um rato que precisava descobrir a saída. A cada vez que errava,
O rato era punido e a corrente em seu pescoço o puxava de volta para o quarto estranho, onde aguardaria uma nova tentativa. Cada erro tirava uma parte do meu corpo. Era indolor, o que me fazia acreditar durante um tempo que era tudo um sonho. Mas não era. Depois de muitos erros e o corpo totalmente mutilado, consegui encontrar uma saída assumindo uma figura extradimensional. Para sair daquele labirinto cósmico, eu precisava abandonar as partes do meu corpo da mesma forma que os meus amigos me abandonaram. Agora eu existia apenas na forma de impulsos elétricos, sem movimentos, sem rumo. Os alienígenas pegaram as peças do meu corpo esquartejado para estudo e me descartaram com uma descarga em direção ao meu planeta. Agora eu consegui utilizar a rede elétrica como meio de existência, e através dela me conectava aos aparelhos das casas, visitava as casas de uma em uma, com um único objetivo: o de encontrar aqueles que haviam me deixado para trás e descarregar todo o ódio que eu estava sentindo. A tia Cláudia sempre fazia brincadeiras com seus alunos depois que terminava a sua aula online. Geralmente ela permitia que os alunos se divertissem por 10 ou 15 minutos ao final de cada aula. Era uma forma deles interagirem e deixar de lado um pouco do estresse causado pelo isolamento social que todos enfrentavam. A brincadeira preferida das crianças era o seu mestre mandou, onde um aluno dava um comando e os outros deveriam obedecer para não serem eliminados. Após o período das brincadeiras ter terminado, a professora encerrou a transmissão e preparou o planejamento para as próximas aulas. Naquele mesmo dia, ela recebeu um telefonema no final da tarde. Era a mãe de um dos seus alunos visivelmente irritada. A mulher revelou que pegou a sua filha no banheiro afogando o gato no vaso sanitário. Segundo a menina, o pobre animal veio a óbito pelo pedido do mestre da brincadeira. Mas não é possível, dona Clarice. Eu estive com os meninos durante toda a brincadeira e nenhum deles pediu que a sua filha fizesse isso. Caso contrário, eu mesma teria advertido um absurdo desses. Cláudia respondeu: Por favor, fique mais atenta. Ainda não sei como dar a notícia ao meu marido. Ele era muito apegado ao pobre Boris. Completou a mulher. Cláudia desligou o telefone. Aquela história conseguiu deixá-la abalada e irritada ao mesmo tempo. Um pedido daqueles vindo de qualquer criança não passaria despercebido por ela. Com certeza a menina estava com medo de levar uma bronca e inventou ter sido um pedido de algum coleguinha. No dia seguinte, Maria Clara não apareceu na aula e a professora resolveu finalizar as atividades novamente com a mesma brincadeira. Observando os meninos, ela ia anotando todos os comandos que eles davam. Seu mestre mandou pular. Seu mestre mandou girar em um pé só. Os alunos se divertiam. O tempo acabou e a professora encerrou a transmissão se despedindo dos seus alunos. Poucos minutos depois, a mãe de João Guilherme ligou chorando e gaguejando de nervoso. Entre as palavras um pouco desconexas da mulher, Cláudia conseguiu entender uma tentativa de João pular do telhado para obedecer a ordem do tal mestre da brincadeira. Cláudia negou veementemente que aquele comando tinha acontecido. Puxando a lista de sua gaveta, ela leu para a mãe incrédula os pedidos feitos pelas crianças durante a sua aula. Não tinha nenhum comando pedindo para João fazer aquilo. No terceiro dia, a professora advertiu os alunos sobre as mentiras usando seu mestre e puniu João como exemplo para que ninguém mais inventasse histórias para quando aprontassem não levassem a culpa. Solicitou à direção da escola que gravasse as aulas pelo site de transmissão
e pediu que os responsáveis acompanhassem as crianças durante a brincadeira. À noite, seu telefone tocou novamente. Ela atendeu. Do outro lado da linha, era a diretora ligando desesperada após ter assistido a gravação da aula. Muito assustada, ela perguntava quem era aquela entidade maligna que aparecia atrás da professora durante a brincadeira, ordenando que as crianças enfiassem uma faca no peito dos seus pais quando eles estivessem adormecidos. Eu tenho certeza que aquilo não era minha filha. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo com a minha família. Desde quando aquelas coisas estranhas começaram a acontecer na nossa pequena cidade, minha casa não escapou e também foi afetada pelo que quer que tenha sido aquilo. Nas primeiras semanas, o comportamento dela já havia mudado, mas eu não tinha percebido ou dado muita importância. Maria Clara ficava acordada durante boa parte da madrugada e não conseguia dormir nem mesmo quando eu a colocava na cama e tentava fazê-la adormecer. Em uma dessas tentativas, quem acabou adormecendo fui eu. Acordei assustada com o barulho de várias descargas vinda do banheiro. Ao perceber que ela não estava na cama ao meu lado, levantei, indo em direção ao banheiro e chamando por ela. A água da privada havia inundado o banheiro e, a essa altura, já estava no nosso corredor. Apertei os passos, temendo que algum acidente havia acontecido. Maria Clara estava com os braços ensanguentados e chorando baixinho. O cadáver do nosso gato dentro da privada tinha arranhado seus bracinhos enquanto tentava escapar do afogamento. O que você está fazendo, filha? Por que o Boris está na privada? Foi o mestre, mamãe. Ele que pediu que eu fizesse isso. Ela explicava em meio ao seu choro. Mestre? Que mestre, filha? O mestre da brincadeira. O que pediu para fazer as coisas na aula da tia Cláudia. Transtornada, liguei imediatamente para sua professora e denunciei o ocorrido. Ela, sem querer se responsabilizar, disse não ter acontecido nada daquilo durante sua aula online, mas não sabia no que deveria acreditar. Limpei toda aquela bagunça e cuidei dos seus machucados. Maria Clara passou quase 2 dias chorando e triste, exceto durante as madrugadas. Eu tentei escutar o que ela estava falando e me assustei com a história de um pedido de sua boneca para jogar alguém do telhado. Bati na porta do quarto e pedi para entrar. Perguntei o que ela estava fazendo. Eu tô conversando com as minhas bonecas, mamãe. Já está tarde, filha. Precisamos dormir para brincar mais amanhã. E lembre-se que você tem aula online com a tia Cláudia também. Ela compreendeu e deitou-se na cama, abraçando a sua boneca. Naquela noite eu não consegui dar um beijo em minha filha. O seu comportamento estava muito fora do normal. No dia seguinte, ela passou o período todo após a aula calada, trancada em seu quarto. Apesar da curiosidade em saber o que estava acontecendo, eu tinha medo de tentar descobrir. A verdade é que estar perto da minha filha me causava arrepios e uma forte tremedeira. Deitada em minha cama, cheguei a comentar com meu marido que deveríamos levá-la a um especialista. Ele nunca estava muito presente em casa e disse para eu fazer o que achasse melhor. Infelizmente, eu não acordaria para tentar tomar nenhuma atitude. A faca atravessou meu coração como um relâmpago enquanto eu dormia. Com o reflexo, meus olhos se abriram e meus ouvidos despertaram. Aquilo havia me matado. Sobre o meu corpo estava minha filha, se desculpando, dizendo que era tudo um pedido do mestre da brincadeira. Uma lágrima desceu dos meus olhos.
Queria saber se a minha Maria Clara estava bem e segura, porque eu sabia que não tinha como estar ali. Aquilo que me matou não era minha filha. Muita gente havia se machucado naquela semana, e infelizmente as piores feridas não eram físicas. Aquela noite ficou conhecida por muito tempo como a Noite dos Pequenos Loucos. Um surto coletivo fez com que todas as crianças tivessem o mesmo pesadelo, onde foram induzidas a acordarem seus pais com uma faca cravada no peito. Um verdadeiro massacre, nunca antes visto. Os psicólogos não podiam explicar. A igreja havia declarado que se tratava de mais um sinal do fim dos tempos. A polícia não tinha pistas de como começar uma investigação, a não ser o depoimento unânime das crianças. Todas revelaram que estavam seguindo instruções do mestre. Alguns disseram que a voz que ouviram veio da televisão, do celular ou rádio. Outras disseram que escutaram de suas bonecas, pelúcias ou videogames. Nenhuma dessas pistas parecia útil o suficiente para solucionar o problema. Os pequenos loucos não pareciam abalados pelo que fizeram. Não pareciam entender a gravidade de seus atos. Os poucos pais, sobreviventes da loucura, estavam assustados. Não conseguiam olhar na cara de seus filhos e eu os entendia perfeitamente. Eu também não conseguia. Meu nome é Cláudia. Sou a professora dos Pequenos Loucos, mas em breve eu deixaria de chamá-los assim. Não me sentia bem em chamar de loucos os pequenos, que diziam escutar as vozes em seus rádios, já que eu também as escutava. Durante aquela semana, recebi diversas ligações e avisos através de todos os meus aparelhos eletrônicos que me atormentavam e tiravam o sono. Sem saber a quem recorrer, decidi pedir auxílio a uma conhecida integrante de nossa vila. A senhora Lorraine Marie me ajudou a entender o que diziam as vozes que se estabeleceram na minha casa. Um menino assustado e dividido. Ele tentava me alertar sobre os pequenos loucos e o que eles fariam. Você, minha querida, foi o canal usado para essa entidade maligna para atingir e orientar essas crianças. Entidade maligna? Mas do que a senhora está falando? Eu perguntei achando aquilo tudo muito confuso. O menino fragmentado na sua casa era um de seus alunos. Ao chegar aqui, ele se deparou com o que esse ser do mal estava fazendo e tentou te avisar, mas, pelo visto, não chegamos tão tarde. Como não? A senhora não ficou sabendo da quantidade de mortos que tivemos? Ainda podemos evitar muitas outras mortes se conseguirmos deter a origem do mal. Precisamos encontrar o corpo do homem que praguejava. Aquele homem era odiado pelos 4 cantos da cidade, sempre com aquela cara amarrada que provocava instantaneamente o asco absoluto por onde ele passava. Se acaso morresse dentro de sua própria casa, ninguém sentiria a falta, e o cadáver seria facilmente esquecido. Talvez retirasse o corpo apodrecido de sua propriedade depois que o vento finalmente levasse o cheiro para as casas vizinhas. Aí seria a última vez que aquele homem perturbaria a paz de seus conterrâneos. Se bem que muitos achariam o cheiro do seu corpo apodrecido muito mais tolerável do que a sua presença arrogante e voz asquerosa, sempre entoando a palavra que ele mais gostava: a desgraça. De tanto chamá-la, um dia ela chegou. E assim foi. O homem que praguejava, que perturbava, que atormentava, morreu sozinho. E ficou lá, estirado em seu sofá durante dias. Foi quase um mês. Ninguém sentiu sua falta, mas sentiam seu cheiro. Ignoravam,
aquele cheiro fétido era sinal de paz. Apesar da considerável distância que existia entre o seu casebre para as casas dos vizinhos, era possível escutar os gritos e as presepadas daquele detestável homem em alto e bom som. Agora nunca mais o vozeirão aleatório chamando desgraça romperia a madrugada, irritando os adjacentes e assustando as crianças. E foi esse o motivo de sua morte. O terror que ele causava nas crianças com seus gritos e arruaças de tanto praguejar chamou a atenção dos pais. Indignados com as atitudes do vizinho inoportuno, em uma de suas madrugadas escandalosas, ele teve sua casa invadida. Estava tão bêbado que apenas um dos 17 homens e mulheres poderia ter feito o que todos eles juntos fizeram. O mataram com socos e pontapés, pedras e paus, raiva e covardia. O corpo foi deixado ali, no sofá, com a garrafa com mais sangue do que cachaça. Os 17 pais e mães de família saíram satisfeitos da casa do homem que praguejava. Missão cumprida. Agora era só ignorar a existência de um cadáver na casa ao lado. Com a chegada do meteorito, isso não seria mais um problema. O corpo celeste atingiu e devastou a casa do homem, livrando a vizinhança de qualquer resquício de sua existência, mas só a existência física. O choque cósmico rompeu o tecido que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Tal reação provocou o retorno do homem desencarnado. Ele voltava em busca de vingança. Os noticiários não falavam em outra coisa. Todos queriam saber o que acontecia naquela pequena cidade esquecida pelo tempo. Uma sucessão de eventos bizarros que ninguém conseguia explicar. Um meteorito atingiu um campo próximo ao povoado. Logo, os moradores se queixavam de oscilação de energia e de interferências com mensagens estranhas em suas ligações. Alguns residentes ainda alertaram sobre fatores muito mais estranhos, como a fluência oposta do rio, ataques de enxames de moscas e infestações de sapos e gafanhotos. O ápice do caos foi quando ocorreu o massacre de 17 famílias. Os filhos foram induzidos por alguma anormalidade a acordarem seus pais com uma faca cravada no peito. Foram dezenas de mortos naquela madrugada. Poucos pais sobreviveram ao atentado sanguinário de sua própria prole. As crianças não pareciam amedrontadas nem arrependidas. Diziam ter ouvido o conselho do que se auto-intitulava o Mestre. Apenas 2 pessoas sabiam da verdade por trás do ocorrido. A velha sensitiva Marie e sua requisitante, a professora Cláudia Azevedo. Momentos antes do atentado, Cláudia havia escutado pedidos de ajuda de um jovem pelo seu telefone. Por favor, professora! Ele quer matar todo mundo, a senhora precisa detê-lo! Era a mensagem dita em todos os telefonemas. Quem tá falando? Perguntava a professora aflita. Ele está aqui comigo. Posso ver em seus pensamentos o que está planejando. Uma vingança. Uma verdadeira carnificina. Mas o aviso foi ignorado. Nos primeiros dias, era óbvio que se tratava de um trote de um dos seus alunos. A voz era conhecida, mas ela não conseguia identificar. Houveram outras tentativas de alerta para a professora, mas ela não parecia dar importância. O banho de sangue não foi evitado.
Apenas depois da confirmação da retirada de 25 corpos das casas aleatórias de seus alunos, a professora percebeu que eram reais os avisos e parou de ignorar a atividade paranormal que acontecia em seu lar. Desde quando tenho observado esses fenômenos estranhos? Na noite anterior ao massacre, fui questionada pela minha diretora sobre a aparição de um homem durante a minha aula online. Não tinha nenhuma outra pessoa além de mim dentro da casa. Respondeu a professora. Fora isso, só observei o que todo mundo estava falando antes, depois da chegada do meteorito. Você ouviu alguma voz? Não, até procurei assistir novamente a aula e não detectei nenhuma figura masculina nas filmagens. A sensitiva Marie fez mais algumas perguntas antes de concluir suas observações. Em um ritual simples, utilizando velas e ervas especiais, ela conseguiu detectar a presença de 2 espíritos na casa da professora Cláudia. Um deles era o seu aluno Bartolomeu, que havia desaparecido misteriosamente após ser abandonado na cratera do meteorito por seus amigos. A outra entidade era um homem. Sua aura era sombria e asquerosa. Ele transmitia uma carga muito pesada, que logo fez com que a médium fosse ao chão, com forte dor na cabeça. Precisamos encontrar esse homem. Ele usou as crianças e pretende fazer mais maldades. Ela comentou, arfando. Que homem? Do que tá falando? Cláudia seguia confusa. O homem que praguejava. Exclamou a mulher. Ele foi morto pelos pais desse antigo vilarejo. Era assustador. E todas as crianças o temiam. O único jeito era matá-lo, para que a população encontrasse paz. Infelizmente, o meteoro deu poderes a seu corpo apodrecido, fazendo-o regressar em busca de sua vingança. E como podemos deter esse homem? Perguntou a professora, estranhamente mais calma. O seu corpo e pertences devem ter sido destruídos completamente com a explosão do impacto. Não era para o fantasma dele existir. Disse Lohane Marie, apoiando-se em uma cadeira para não cair novamente, devido à sua exaustão mental. Eu não consigo entender. Então é necessário que exista algo relacionado ao homem morto para que seu espírito continue entre os vivos? Questionou a jovem, colocando uma garrafa quebrada com cachaça e sangue na mesa. Sim, exatamente. Respondeu a senhora. O que essa garrafa quer dizer? Perguntou a mulher, ofegante e confusa. Essa garrafa eu encontrei ao lado do corpo do meu pai, dias depois do que aqueles desgraçados fizeram com ele. Revelou a professora Cláudia com uma voz medonha, trancando a porta e sumindo com todas as provas de seus crimes e o corpo de Lohane Marie.